organizando aqui. Boa noite a todo mundo que já chegou, boa noite para quem vai chegar. Hoje, dia 28 de setembro, nós temos esta live, que será a live que encerrará a nossa contribuição dentro da campanha do Setembro Amarelo. E aí, nesta noite, a contribuição será da psicóloga Cibele Oliveira. Ela que atende na Clinsph, aqui em Santa Rita, atende também em João Pessoa, vem falar aqui pra gente e conosco um pouco sobre a depressão no mundo infantil e o suicídio, causas de risco e possibilidades de enfrentamento. Então nós estamos aguardando apenas que ela mande o convite aqui, solicitando a entrada para que a gente possa começar aqui a nossa live desta noite. Aguardando só aqui. Aguardando que ela aceite para que a gente possa começar a nossa jornada desta noite. Boa noite, Cibele. Oi, boa noite. Tudo bem, Dalmo? Tudo tranquilo? Tá ouvindo bem? Sim, tô sim. Tá me ouvindo? Tudo tranquilo. Então vamos lá então começar a nossa jornada desta noite, nesta campanha do Setembro Amarelo. E eu acho que é sempre Sim, importante que a gente comece falando um pouco sobre a importância deste mês, né? Porque embora para quem está na clínica, escola, hospitais, empresas também, no exercício da psicologia, esse é um enfrentamento cotidiano, mas esse mês de setembro é um mês que tem um peso diferenciado para que a gente possa enfrentar, inclusive, os diversos tabus em torno do tema. Então, assim, eu vou lhe entregar a palavra para você se apresentar e também conduzir a nossa noite, né? Mostrar o caminho que nós iremos percorrer nessa noite. E aí a gente vai interagindo. Lembrando a quem chegou por aqui que você pode deixar o seu comentário, pode deixar também a sua forma de interação. E a gente vai buscando aqui, na medida do possível, também dialogar com os comentários que ficam por aqui. Também tem esse aviãozinho aí, caso você considere que o tema é importante para alguém que você conhece, encaminhe para a gente poder aproveitar ao máximo. E por fim, esse material fica disponível aqui no meu Instagram. Depois eu também mando ele para a Cibele para que ela possa divulgar lá, como a gente fez na live dela na Cleansf. Então, Cibele, boa noite, seja bem-vinda e a palavra é sua. boa noite, Dalmo. Eu gostaria de agradecer o convite, né? Meu nome é Cibele, para quem não me conhece, para quem está entrando agora. Sou psicóloga clínica e hoje eu vou falar, né, como você explicou no início, sobre um pouco, né, da depressão infantil e suicídio, né? Que é um tema às vezes não tão comentado na, nas mídias, né, nas redes sociais. Mas aí você perguntou, Edalmo, qual a importância desse mês? Né, o mês de setembro amarelo, onde todo mundo comenta sobre o suicídio, o que causa, de onde surgiu. Mas até nas outras lives que eu gravei, e às vezes as pessoas perguntam, é um mês importante? É onde tira as dúvidas das pessoas, sim, mas também seria muito bom essa conscientização o ano inteiro, né? Por quê? Porque o setembro, né, é um mês que todo mundo fica engajado nessa campanha, não só os profissionais, mas famílias que já passaram por isso, profissionais de outras áreas também. Mas o interessante seria, né, não só para nós profissionais, mas para todos, ter essa consciência o ano inteiro, né? De Uhum. explicar, de falar mais sobre o suicídio, porque as pessoas têm muito esse preconceito que falar sobre o suicídio você vai incentivar as pessoas. Não, mas você vai trazer essa consciência para as pessoas, entendeu? A gente percebe que o tema do suicídio é um tabu, porque a morte, falar sobre a morte é um tabu. E quando a gente olha para as crianças e adolescentes, mas assim de maneira especial para as crianças, a gente vê que esse tabu se intensifica ainda mais, né? Sobretudo porque
o próprio termo infância, né? Tem um livro que fala sobre a construção da infância, e nesse livro a primeira coisa que o autor traz para o debate é o termo. E ele vai dizer que a palavra infância vem de infante, que significa aquele que não fala. Então Uhum. parece que tudo que tem a ver com o mundo infantil, o mundo das crianças, está banhado no silêncio, né? Por isso que tanta coisa acontece nesse processo. E aí, claro que vai ter a ver com o tema, mas assim, eu queria colocar isso para você comentar, porque você é a psicóloga que trabalha com crianças. Aqui na Cleansf você tem desenvolvido trabalho com as crianças. E aí uma coisa que é bem interessante das crianças é que boa parte desse processo do adoecimento da infância, das crianças, tem a ver com a relação com os pais. E aí boa parte das crianças está ali na terapia, mas na verdade o que a criança está vivendo é um reflexo das relações entre os adultos. Uhum. E aí é bem interessante quando a gente fala de depressão infantil, levando em consideração esse mundo de relações, né? Crianças e os seus pais, os casais, os avós, todo mundo que vão Uhum. entrando ali nesse processo, né? E aqui já tem uma pergunta, ó. Como é a atenção dos profissionais de saúde primária nessa questão do suicídio? Eu digo na saúde pública. Então veja aqui, Sibeli, que a gente já vai sendo colocado diante desse imenso desafio, né? Desse imenso Uhum. desafio. E aí eu já Entendi. lhe entrego a palavra. Uhum. Olha só, Dalmo. Há um tempo atrás, né, o que era indicado, né, até pela Organização Mundial de Saúde e por muitos profissionais, não falar diretamente para as crianças sobre o luto e determinados assuntos. Até porque, né, tá no na nossa cultura, não falar, ai, criança, não entende. Então, até um tempo atrás, o que era indicado? Faleceu alguém de casa, né, só para a gente falar sobre o luto. Não, não fala para a criança. Diz que foi viajar, diz que virou uma estrelinha. Né? Hoje já é o contrário. Né? A criança precisa saber sim que aquele parente faleceu, que aquele parente não está mais. Só que o quê? De maneira de acordo com a idade. Né? De acordo com a idade, a gente vai sendo mais claro na conversa. Por quê? A criança se sente até traída se você fala que aquele parente viajou e ele nunca mais vai voltar e depois ela descobre que ele faleceu. Então, como você falou, eu trabalho com crianças e hoje o que é mais indicado? Ser mais sincero possível com aquela criança. Aí você disse, não, a maioria dos problemas vem dos pais, sim. Né? Digamos que 90% dos casos que eu atendo, as crianças estão passando, 90% tirando crianças autistas, TDAH, né? Esses aspectos. Mas o outro público de crianças que eu atendo, 90% são reflexos, sim, dos pais. Separação, né? Às vezes abandono, né? Abandono não é só quando não tem pai e mãe. Às vezes são filhos que têm o pai e a mãe em casa, mas mesmo assim são abandonados, porque os pais trabalham o dia inteiro, estudam e acabam não dando aquela atenção à criança. Entendeu? Eu queria trazer aqui essa Sim. pergunta da Raquel, a atenção dos profissionais de saúde primária na questão do suicídio, na saúde pública, né? Então veja Uhum. que é bem interessante o desafio, e aqui, de uma certa maneira, a gente está tentando conectar, e aí eu vou elaborar uma tentativa de resposta, e depois você também complemente. Você Sim. responde também na sua visão sobre o tema. Eu acho que o grande desafio começa do seguinte: como a gente está aqui tentando conectar, já que a depressão no mundo infantil e o suicídio a partir dessa Uhum. conexão, a gente percebe que existe um vazio no que diz respeito a políticas de prevenção. Quando chega na saúde pública, já chega, quando o assunto é suicídio, já chega a pessoa após a tentativa do suicídio. Sim. Caso, dependendo da forma que a pessoa utiliza para tentar acabar com a sua própria vida, dependendo dessa forma, alguém socorre e leva ao hospital. Então, veja que a gente tem um trabalho, a gente percebe que na saúde pública, pelos próprios limites da cultura, não é só um problema de saúde, é pela própria estrutura de cultura do país,
a gente já quer enfrentar o problema quando ele já está posto na nossa frente. A gente não se antecipa. A gente não tem um trabalho de prevenção. E aqui, claro, né, tem vários fatores que vão interferir, porque, por exemplo, leva a pessoa para o hospital, a pessoa tem o primeiro atendimento e, dependendo de como seja, a pessoa consegue voltar para casa e depois é encaminhada para o CAPS. Então, aqui a gente está falando da pessoa que já tentou o suicídio. Só que aí se Uhum. desconsidera em muitas situações a família daquela pessoa e se desconsidera muitas vezes que a nossa estrutura de saúde não tem como dar conta dessa demanda. Lembrando que, por exemplo, você chega num psicólogo que está atendendo na rede pública, você percebe que a demanda é imensa e o quadro é pequeno para a tamanha demanda. Então, veja que, por questões culturais, além das questões próprias estruturais de saúde, a gente Uhum. percebe essa imensa lacuna no que diz respeito à relação entre saúde pública e a prevenção ao suicídio. Pelo menos é assim que eu analiso e tento dialogar com essa pergunta que foi colocada aqui. Uhum. Sim. E também, Dalmo, lógico, né, tem todas as questões da saúde pública, questão de vários aspectos, mas às vezes o preconceito de admitir que aquela pessoa está com problema, que aquela pessoa precisa de ajuda, começa em casa. Porque na maioria Uhum. das vezes a família percebe que aquela pessoa está diferente, que a criança está diferente, que o adolescente está precisando fazer um acompanhamento, mas o preconceito fala mais alto. Por quê? Muitas pessoas já acham um absurdo admitir, não, meu filho precisa de ajuda, né? Meu pai, minha mãe precisa de ajuda. Ah, o que é que vão achar? Né? Se for no psicólogo ou no psiquiatra, vão dizer que é louco, né? Vão dizer que não, deixa em casa, né? Vai melhorar, é frescura, é besteira. Então, aqueles sintomas ele acaba aumentando. Então, um suicídio, ou uma tentativa de suicídio, né? Poderia ter evitado, né? 90% dos casos ele pode ter sido evitado numa conversa, num tratamento, num acompanhamento. Em relação às crianças, né? Até na saúde pública também, Uhum. é, segundo pesquisa, né, 300 tentativas, uma é consumada, né, na tentativa de suicídio de criança. Mas, se você for realmente verificar, os pais estavam vendo que a criança mudou, a família estava percebendo essa mudança, mas, às vezes, por preconceito, não procurou ajuda. Aí chega no ponto que você falou, né? Quando já chega na saúde pública, já tem as dificuldades, né? Já tem não cuidou em casa, digamos assim. Aí quando acontece a tentativa vai para a saúde pública, já tem também aquela burocracia, aquela dificuldade, todos aqueles problemas, entendeu? Mas era para acontecer sim uma prevenção, né? Falar mais, explicar mais, né, em relação a esse caso. E em casa também conscientizar também os pais e os familiares, né? Viu uma mudança, viu que a criança, adolescente, o adulto está com comportamentos diferentes, procura um profissional, porque é diferente um profissional do que um amigo. Né? Um amigo vai dar um Sim. conselho, né? Se fosse eu, deixa de ser besta, supera isso. Mas um profissional não. Nós vamos usar embasamentos científicos, né? E a gente não vai falar jamais para um paciente, se fosse eu, para com isso. Não, a gente vai realmente usar o profissionalismo, né, em relação àquele paciente, àquela pessoa. E aí é bem interessante, porque eu vejo assim, aqui a gente abriria várias frentes, né? Porque na escola, a presença do psicólogo na escola, a própria estrutura familiar e uma estrutura de conscientização que fosse a nível de sociedade mesmo. Porque quando o assunto é depressão, por exemplo, Uhum, não só a depressão, mas quando diz assim, você tem que ir num psiquiatra, ou num psicólogo, uhum, ou nos dois, tem que ir num sim, psiquiatra e num psicólogo, a primeira imagem tem a ver com um profissional, né? uhum, O psiquiatra é o médico de louco, né? Nessa mentalidade resistente e do senso coletivo. Então, a primeira dificuldade, o primeiro obstáculo é porque as pessoas vão ver que você foi no psiquiatra, o médico de louco. Essa é a primeira. é E a isso. outra é em relação ao adoecimento, né? Porque em muitas situações
A dificuldade é porque tem uma leitura religiosa da depressão. É falta de fé, fraqueza de fé, falta de Deus. Vá rezar mais, porque Deus ampara todo mundo, você precisa confiar mais. Então veja que existe uma estrutura de consciência equivocada que faz com que a gente negligencie a doença e tenha resistência ao profissional. Então é uma questão de consciência coletiva, né? Uma necessidade de revisão coletiva acerca Sim. dessas imagens. E, sobretudo, quando é no mundo infantil, né? Essa dificuldade com as crianças, porque é como se fosse assim, não, mas toda criança tem isso. Então, veja Uhum. que você está procurando doença para o seu filho, né? Então, veja que tem essas dificuldades aqui, essas resistências, que muitas vezes dificultam a procura de uma ajuda melhor. E aí eu vou falar dos amigos e lhe devolvo a palavra. Vai ser sempre bom que a gente tenha uma rede de amizades com quem a gente possa contar, mas no sentido de trazer essas pessoas para perto. Mas para enfrentar o problema de fato, a gente vai precisar de uma assistência especial, que aí é o profissional, a profissional quem vão oferecer. E aqui, Sibeli, no nosso tema, que é a depressão infantil, eu queria, assim, focar nesse tema da depressão infantil, quais seriam, se você tem dados sobre isso, e quais seriam, então, as principais coisas que as famílias poderiam ver e que seriam indícios desse adoecimento infantil. Certo. Muitas pessoas, no início do mês, né, quando eu comecei a abordar sobre o suicídio, né, infantil, depressão infantil, muitas pessoas me procuraram, até no privado, perguntando, mas criança tem depressão? Criança comete suicídio? Porque, como eu falei no início, não é comentado muito, né? A gente não vê nas mídias, nas redes sociais, suicídio infantil, mas existe. Mas sabe por que não passa, né, na televisão? Por preconceito, por achar que comentou um suicídio infantil vai incentivar outras crianças. E também, muitas vezes, Dalma, as famílias não querem que seja divulgado que foi um suicídio. Então, coloca como um acidente, coloca que foi outras causas, porque por preconceito, por vergonha, entendeu? Mas existe sim a depressão infantil, o suicídio infantil, certo? As crianças, elas adoecem psicologicamente. Aí você pergunta assim, mas quais são as causas? As causas são é, é, infinitas, entendeu? Por quê? Às vezes, um exemplo, se for em casa, como eu te falei, o abandono, né, da família, né? Como, existe problemas psicológicos também que causam o suicídio. Né? São Uhum. crianças que têm transtornos psicológicos, têm transtornos mentais que podem sim fazer com que aconteça esse suicídio. Mas também existem crianças que não têm esse transtorno mental e acabam praticando, fazendo o suicídio. Por quê? Bullying na escola, o abandono dos pais, né? Às vezes separação dos pais, né? O que acontece muito, eu atendo muitas crianças que por separação dos pais elas acabam adquirindo, entrando em depressão, adquirindo essa tristeza profunda, porque eu sempre falo para os pais, né, dos meus pacientes que as crianças têm os pais como os príncipes encantados da vida dela, né? Então, quando tem essa separação, para eles, às vezes, aí a gente fala assim, não, é besteira, vai superar. Sim, algumas crianças conseguem superar de forma tranquila, de forma que passa realmente, mas tem umas crianças que não, né? Eu tenho crianças que os pais separaram quando crianças e hoje já são adolescentes e ainda não superaram essa situação. Então, se não for trabalhado, Sibeli, todo mundo que tem os pais que estão passando por separação vai cometer suicídio ou entrar em depressão? Não, porque cada pessoa, cada criança vai passar por aquele momento de forma diferente, né? Todo ser humano passa por situações de forma diferente, certo? Mas é como eu falei também no início, infelizmente, lógico, o número é menor do que o número de adultos,
mas a cada 300 tentativas, uma criança consegue cometer sim o suicídio. Aí você falou também em relação à religião, né? Geralmente a gente não, eu não falo muito, né, de religião com os meus pacientes, até porque eu atendo, né, todas as religiões, enfim, eu estou lá como profissional, mas o que é que eu vejo as pessoas? Culpar a religião, culpar o pai, culpar a mãe, porque é mais fácil, Dalma, é mais fácil, às vezes, eu colocar a culpa no outro do que admitir que meu filho está passando por aquele problema por minha culpa, né? Meu Uhum. filho está passando por uma situação porque às vezes eu deixei faltar algo. Quando eu digo deixei faltar algo, não é em relação a bens materiais, mas o bem emocional, carinho, tá presente, tá junto com o meu filho, entendeu? Então, Uhum. a depressão cada vez vem aumentando porque as crianças estão cada vez mais só, cada vez sendo, digamos assim, a criação, a educação está sendo terceirizado. Não que a escola não seja importante, mas muitos pais estão deixando a criação dos seus filhos na mão da escola, dos profissionais de saúde, também psicólogo, fono, fisioterapeuta, o psicopedagogo. Então é como se fosse assim, eu pago, então vocês que são responsáveis por cuidar do meu filho. Então as crianças, e os pais não vão tendo noção que as crianças cada vez mais vão se sentindo vazias, vão se sentindo só, né? Eu sempre falo, né? Lógico que a gente não cita nomes, a gente cita quem foi o paciente, mas eu já tive uma paciente de falar, tia, eu gosto mais de estar aqui com a senhora do que estar em casa. Então, assim, realmente é uma situação complicada, né? Como a criança gosta mais de estar com a gente, né? 30 minutos, 40, 50 minutos, do que em casa a semana inteira. Então, algo está errado, né? Lógico que criança é difícil, né? Eu sempre também brinco com os pais dos meus pacientes que bom seria que a criança viesse com um manual de instrução, né? A gente lia o manual e fazia certinho, mas não vem. Mas criar um filho é assim, é errando, acertando, se erra, tenta acertar. Mas infelizmente a correria dos pais hoje faz com que eles tenham menos tempo, do que eles, como eu falei, terceirize esse amor, essa educação, esse cuidado, entendeu? Aí por isso, cada vez mais as crianças estão se sentindo só, aí desenvolvem a ansiedade, né? Apesar que a ansiedade pode ser também absorvida pelos pais, os pais são ansiosos, têm depressão, a criança também acaba absorvendo. Mas cada vez mais as crianças estão se tornando pessoas ansiosas, depressivas, para chegar, infelizmente, ao ponto de cometer um suicídio, sim. Aí os pais precisam estar atentos aos sinais. Né? Meu filho mudou, então admitir, ele precisa de um profissional. Não ter o preconceito, porque infelizmente, por muitos ter o preconceito, acabaram perdendo seus filhos. Entendeu? Procurar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, não quer dizer que seu filho ou seu parente está louco, não. Né? Às vezes, um profissional vai conseguir direcionar aquela patologia, direcionar aquele sofrimento naquele momento. Entendeu? Então, a primeira atitude dos pais é reconhecer que o filho precisa de ajuda, que aquele filho precisa de um acompanhamento psicológico ou até mesmo um acompanhamento com um psiquiatra. Uhum. É, mas assim, quando eu trouxe o dado da religião é no sentido de cultura, né? Porque assim, de Sim, uma maneira bem direta, tem uma relação aí que não é muito saudável, é até redundante, né, dizer isso. É, não é muito amigável, vamos dizer assim, entre a forma como determinadas linhas religiosas abordam a depressão, né? verdade. Falta de fé, falta de Deus, tal, aí vira um tipo de barreira, né? E interessante também que o reconhecimento de alguma mudança, mas também no ambiente escolar, né? Esse é um dado interessante Sim. também de se averiguar, porque faz um tempo, uns 2 anos eu acho, uns 2 anos, a gente teve aquele fenômeno da baleia azul, o jogo dos Uhum, adolescentes, sim. Uhum. que além de todo o perigo que ali estava sendo apresentado, estava sendo exposto para todo mundo ver os limites da nossa estrutura familiar, né? Porque alguns adolescentes ali que se mutilavam no ambiente da escola, sobretudo,
e quando os pais eram chamados, eles diziam que não tinham observado, né? Então é interessante porque demonstra pequenas lacunas, né? Então eu acho que se a gente faz uma é claro, né? Até porque quando você convive com a criança, você corre o risco de ter uma visão mais limitada, né? De alguma mudança que acontece, a não ser que seja uma mudança muito brusca, né? Já no ambiente Sim, escolar, é, parece ser mais acessível a percepção de alguma mudança. Por exemplo, é queda de rendimento, mas queda também da sociabilidade da criança na escola, a forma como ele vai interagir com adultos e com os seus pares ali, né? Então, eu só destaco também assim que é interessante a gente fazer essa conexão, observar mudanças em todos os ambientes onde a criança se encontra, né? sim. E até mesmo porque, Dalmo, muitas vezes a criança passa mais tempo na escola do que em casa, Uhum, né? Mais tempo com outros profissionais do que em casa. Mas, infelizmente, não tem esse acompanhamento, né? Tem uhum, profissionais, lógico, né? Existem profissionais e profissionais, né? uhum, Que realmente não é aquele trabalho por amor, né? Que realmente não acompanha, que realmente não se preocupa com a criança, né? Principalmente a primeira idade, né? Digamos assim, na primeira educação, né? Aquelas crianças uhum, geralmente de 4 até 6, 7 anos, entendeu? uhum, Que digamos assim, tá em formação de muita coisa, né? Formação de personalidade, formação de conhecimento, mas às vezes é esquecido, né, de prestar atenção em cada aluno, né, cada ser humano. Então, o que uhum, às vezes é só cobrado, como às vezes eu vejo de alguns pacientes, como você falou, abaixo o rendimento, né? Mas às vezes a criança continua tirando boas notas, mas mudando em outros comportamentos. Porque a criança uhum, às vezes é inteligente, ou às vezes ela não quer demonstrar que está tendo alguns sintomas, ou porque a criança consegue se camuflar algumas características, alguns sintomas. Então, o que é que ela pensa? Não, vou continuar tirando notas boas, porque eu não quero que as pessoas saibam de determinados assuntos na minha vida. Acontece muito. Então, o que é que ela uhum. faz? Continua tirando notas boas, só que em compensação ela muda em outros comportamentos. Então, o que a escola é o que acontece na escola? Ah, não, está tirando notas boas, então está tudo tranquilo. É, Mas em compensação em outras coisas, não tá, um exemplo, não está querendo sair para o recreio, né, para o intervalo, para lanchar, não está se isolando, não está querendo fazer amizades, brincar. O menino que gostava muito de jogar bola não joga mais, gostava de brincar no balanço, escorrega, não vai mais. Só que às vezes não é acompanhado. Ah, não, ele está tirando 10, está tudo bem, está tudo tá tranquilo. valendo, né? Mas isso está valendo, né? Porque no final das contas o boletim vai tudo azulzinho, né? Então a escola está de parabéns. Só que precisa sim ser acompanhado os outros aspectos, entendeu? Precisa ser acompanhada a criança por completo, entendeu? Porque às vezes é o que eles se preocupam, né? Como aquele profissional vai ser visto. Então, se a criança tira notas baixas, então a escola que vai ser a culpada. Se a criança está tirando notas boas, então a escola é ótima, não precisa se preocupar. Só que é um conjunto. Uhum. Eu tive uma experiência de escola, do ensino fundamental. É que nem o Leandro Carnal falou, né? Quem ensinou ali no sexto ano está pronto para tudo. Eu É ensinei o verdade, sexto, viu? eu ensinei o sexto ano. E aí aconteceu uma coisa bem assim que chamou muita atenção porque o professor era um professor, se eu não me engano era o professor de matemática. E aí ele entregou a prova para as crianças, né, do sexto ano. Terminou a prova, recolheu a prova, foi para casa e em casa ele foi corrigindo as provas das crianças ali. E aí ele pegou uma das provas e a criança tinha respondido toda a prova, respondeu bem. E aquelas provas, frente e verso, né? Ele corrigiu a frente, tudo tranquilo. Quando ele virou, tinha um recado, né? A criança deixou um recadinho ali para ele. A criança colocou que estava sentindo um peso muito grande e que estava decidindo o que fazer com a vida. Botou essa frase e botou um desenho de lado. O desenho de lado foi o desenho de uma forca, igual aquelas forcas daquela brincadeira que as crianças costumam fazer com as Sim. palavras, né? Uhum. Aí, e aí o professor procurou, ficou perdido, né? Assim, ficou perdido porque ele não esperava nada daquilo
E aí ele procurou a coordenação e aí terminou que essa provinha chegou para mim, né? E aí a gente foi, conversou com a criança, conversou com a família, e aí a criança foi encaminhada para um acompanhamento diferente, até porque na escola eu não estava como psicólogo, estava como professor. Uhum. Mas assim, eu destaco essa história porque para a gente entrar em um ponto que tem a ver com os sinais que são dados sobre o não estar bem, da criança não estar bem. E aí eu trago também essa história porque tem a ver justamente com relação de família. E aí você falou antes de situações de adoecimento da criança por conta de separação. E aqui, Uhum. assim, eu acho bom a gente explorar isso daqui porque seja uma separação amigável, né, de dizer assim, o casal sentou, decidiu que não vai ficar juntos, conversou com as crianças, terminou tudo em paz, todo mundo se fala. Aí a gente pode cair na ilusão de dizer assim, não, mas foi tranquilo, tá todo mundo bem acertado e tal. Então, assim, só para a gente fazer essa colocação de que, num contexto de separação, por mais amigável que possa ser esse processo, é necessário avaliar o impacto que essa separação tem na vida dos filhos, das crianças, né? Porque às vezes, por exemplo, Isso. quando tem casos que, além da separação, tem a disputa pela guarda, aí parece que é mais visível o impacto. Mas é bom a gente estar atento, porque até em situações que terminam de maneira amigável, a gente percebe que isso pode construir uma visão muito negativa da criança sobre o seu futuro, né? Sobretudo sobre o seu futuro. E aí algumas fantasias que a criança cria para não aceitar que acabou a sua estrutura familiar naquele momento, né? Do tipo que eles vão voltar, tudo. Então, eu acho que Uhum. está atento também aos discursos, né? Pequenos sinais e também discursos que a criança elabora nesse contexto de Isso. separação. Isso. Eu já tive uma paciente, né, um tempo atrás, que eles estavam, os pais, né, estavam com brigas, né, na justiça, enfim. Aí esse meu paciente falou assim, ô tia, né, porque tia Cibele, né, não tem para onde correr, né, todo mundo, os Uhum. pacientes. Ele falou, tia Cibele, seria bem melhor se eu não existisse, né? Então, assim, hoje eu trabalhei essas questões, tudo por quê? Porque na cabeça da criança, eles estavam brigando por quê? Por ele. Então, se ele não existisse, não ia existir brigas. Só que a gente que precisa ser trabalhado isso na cabeça da criança, entendeu? No psicológico da criança. Aí você falou assim, tanto faz amigável ou não, né? Isso, né? Porque para a criança, não importa se os pais estão saindo amigos ou inimigos. O que importa para Uhum. ela é que os pais separaram, né? Como eu falei no início, para a criança, os pais são como se fossem aqueles príncipes encantados, né? E viveram felizes para sempre. Só que a gente sabe que a realidade não é bem assim. Às Uhum. vezes os casamentos duram anos e anos e às vezes não, às vezes finaliza. Né? Mas o que primeiro, né? O adulto tem que ter a consciência que se tem filhos, precisa também ter cuidado no psicológico do seu filho. Não é só dizer, eu não quero mais, quero separar e cada um que vá. Não. Vamos primeiro ver o psicológico. A gente sabe que não é tão fácil assim, mas precisa Uhum. ser pensado como vai ficar a cabecinha dessa criança, se eles vão sair bem ou não desse casamento. Por quê? Eu já tive casos na clínica do casal brigar na sala, né? E eu falar, olha, não me importa, né? Lógico, né? Eu tive que ser dura com o casal. Não me importa se o relacionamento de vocês vai terminar amigável ou não. O que me importa é como o meu paciente, como vai ficar a cabecinha do meu paciente nesse Nesse- momento. Porque tem pais que não se importam, né? Brigam na frente dos filhos, discutem. Aí quando o filho vai para casa do pai, o pai fala mal da mãe. Quando vai para casa da mãe, a mãe fala mal do pai. Então, isso vai se tornando como se fosse uma bola de neve na cabeça da criança, mas é uma bola de neve de sentimentos duvidosos, de sentimentos de muita mágoa, muita angústia. Por que isso está acontecendo? Se eu não tivesse nascido, isso não estaria acontecendo, porque muitas crianças se culpam, achando que os pais se separaram porque ela nasceu. Então, se separou de forma amigável, mesmo assim precisa ser trabalhado isso no psicológico da criança, porque a criança não está preparada para aquela ruptura daquela separação, né, daquele relacionamento.
Se for de forma sem ser amigável, né? Então, aí é que precisa ser trabalhado mais ainda, porque o casal precisa entender que é uma briga deles dois, que a criança precisa ficar à parte disso, né? Que Uhum. eles precisam, pelo menos, tentar, né, por mais difícil que seja, na frente da criança, digamos assim, uma convivência um pouco amigável, né? Ou pelo menos Uhum. não ter alienação parental, né? A criança vai para um, vai falar mal do outro, porque vai trazer realmente traumas grandes para a criança. E se não for trabalhado, a criança vai levar para a vida inteira. Aí o que é que vai levar para a vida inteira, Sibeli? Às vezes ela não vai conseguir nem se relacionar quando crescer, né? Quando se tornar adulto. Porque ela vai guardar aquela informação no inconsciente e vai achar que aquilo pode acontecer com ela também. Então ela acaba se privando. Ah, não, isso é inconsciente, né? Ah, não, não vou me relacionar porque eu não quero que meu relacionamento seja igual ao dos meus pais. Então precisa Uhum. ter muito cuidado, né, em relação às crianças nesse ponto que você falou. E aqui, porque quando é aí que mora uma ilusão dos adultos, né? A ilusão dos adultos é assim: separou, mas durante a semana você fica com um, no final de semana fica com outro. Aí quando chega lá, Uhum, vai receber, vai buscar a criança, é amigável, tal. É aqui que eu vejo que é a ilusão dos adultos em relação a uma separação amigável, porque acha que o fato deles terem terminado bem não tem impacto sobre a criança. É uma coisa. uhum, E aí, é bem interessante quando você usa essa história de um paciente, você usa esse exemplo que você acompanhou de uma pessoa que dizia que era melhor se ela não tivesse nascido, se não existisse, né? isso. Uhum, Então, assim, de um lado aqui tem um senso de culpa, né? Como se fosse culpa dele ou dela o final dessa relação. Mas, de outro lado, quando termina amigável, a gente corre vários riscos, e um desses riscos é o de um processo de invisibilidade, né, da criança. A criança se vê também. invisível nesse processo de conflito, né, de conflito não, de separação Isso. amigável, entre aspas, dos adultos. É E aí como, vem uma... Oi? Fica à Desculpa, vontade. desculpa te interromper, não. É como se Não, pode- os sentimentos, a emoção e a opinião daquela criança também não valesse, né? A É. gente vai separar, então tá tudo bem, seremos amigos para sempre, cada um segue. Uhum, Só que esqueceram que tem uma pessoa ali no meio, né? Uma uhum, terceira pessoa e às vezes uma quarta, né? Quando são dois, três filhos. Então é como se fosse assim. Pouco importa o que você acha, o que importa é que eu e seu pai ou sua mãe decidiram. Então a criança também se sente, né, com esse vazio, poxa, né, ninguém nem, isso consciente ou inconsciente, né? Poxa, ninguém nem perguntou minha opinião, porque a criança sabe, né, por mais que ela não expresse. Então ela vai se sentir vazia, vai se sentir angustiada também, mesmo os pais separando de forma amigável. Mas também, Dalma, desculpa te interromper, tá? fica à Também vontade. eu já escutei uma vez, né, de uma pessoa que separou, certo? E os filhos disseram assim: que legal, pai, agora estamos na moda, né? Por quê? Porque na escola, né, ele era o único, ou tinha poucos, assim, que os pais não eram separados. Toda a Uhum, turma, né, era filho de pais separados. Então eu achei muito engraçado isso, né? Porque quando ele me falou, eu até ri, né? Porque ele falou assim, Sibeli, o que é que eu faço? O que é que eu digo? Porque meu filho ficou super feliz quando eu disse que ia separar, porque ele disse que estava na moda, né? Agora ele estava, né, tava muito legal, porque estava na moda também, igual os colegas. Mas essa felicidade desse menino também é preocupante, entendeu? Até onde está sendo banalizado, né? Essa separação, esse ser filho de pais separados. Porque a gente está falando até agora o sofrimento, né? De um pai uhum. separado. E nesse caso foi a felicidade por estar na moda. Então também tem que se preocupar, porque até onde essa felicidade vai durar? Até onde ele vai achar que está na moda? E se começar a surgir conflitos entre os pais, né? Será que ele vai ter essa visão que vai estar na moda também? Então tem que prestar atenção, porque tem muitos pais que dizem assim, não, tranquilo, separei e os meus filhos estão adorando, né? Tem duas casas agora, mas também tem que ser acompanhado, né? Tem que ser acompanhado porque até onde vai ser legal?
Até onde vai ser estar na moda? Até onde vai ser bom para a cabecinha dessas crianças, entendeu? E aqui também tem a questão de que a gente poderia entender a partir daquela dinâmica do luto, esse que legal, que agora a gente está na moda, pode ser justamente um formato de negação da realidade. Pode ser uma forma de reagir a uma notícia que não é tão boa, né? Então, é aquela resposta imediata. Sendo imediata, ela vai ter um prazo de validade, né? Vai chegar uma hora que essa felicidade aparente vai começar a ser questionada. Mas aí a gente está falando sobre, nesse formato de relação familiar, e migrando um pouco para o contexto escolar. Você falou, inclusive, de um desafio, você mencionou o bullying aqui, o Uhum. bullying nessa relação da criança com os seus pares ali, e que muitas vezes acontece a revelia dos adultos, né? Os adultos nem percebem que está acontecendo aquilo no ambiente escolar. Mas além desse desafio, a cobrança que se sofre também, uma sequência de cobranças. Mas assim, avaliando esse contexto escolar, o que é que a gente poderia falar, assim, na sua percepção sobre esse desafio do adoecimento da criança a partir do contexto escolar? Isso. A escola, né, ter a consciência que precisa sim acompanhar as crianças, não como alunos, mas como seres humanos, entendeu? Não é só o rendimento, não é só se ele está tirando 10, mas acompanhar como ser humano, como pessoa, como indivíduo, né? Cada um o seu individual. A partir desse acompanhamento, né, provavelmente, né, com certeza, a escola vai conhecer um pouco mais de cada aluno e vai saber se aquela criança está passando por dificuldades, se está mudando o comportamento. Saber também um pouco do contexto, né, familiar, né, o que mudou. Por que aquela criança? Porque muitas vezes o que eu vejo, né, Joãozinho está tirando nota baixa é porque é preguiça. Joãozinho está tirando nota baixa porque não quer mais estudar. Mas às vezes Joãozinho está em casa passando por um problema, né? Passando por uma separação, como a gente falou, dos pais. Às vezes a ausência do pai ou da mãe ou dos dois está enorme, então faz refletir em casa, ou desculpa, na escola. Então a escola também procurar saber um pouco do contexto familiar. Porque, como eu te falei, não é só o rendimento, é uma vida, porque a escola também está formando aquela vida, lógico, que a responsabilidade primeira é em casa, né? A gente não pode Uhum. pensar que a responsabilidade de educar, ensinar é só da escola. Começa em casa e depois vai para a escola. Mas que a escola precisa ter essa consciência. Não é só mais um aluno. Não são só as notas. Não é aquele menino que tem que aprender a ler, escrever e falar inglês. Eu tenho até uma paciente que na escola dela é inglês e espanhol. Ela falou para mim que é muito difícil, né? Porque agora eu estou aprendendo espanhol. Aí eu disse que legal. E o inglês também. Então, assim, aumentaram mais uma língua na escola, então ela precisa tirar 10, né? Em inglês, espanhol e outras. E será que está sendo acompanhada? O que, que ela está passando em casa? Será que a escola sabe que aquela criança está fazendo um acompanhamento psicológico para também ser observado na escola? Será que a escola sabe que a criança está fazendo fono, às vezes fisioterapia, ou sendo acompanhado por qualquer outro profissional? Lógico que os pais têm que ser acessível e passar também essas informações. Mas, como você perguntou, né, o que a escola pode fazer, qual o papel da escola? É acompanhar a criança não só como aluno, mas como ser humano. Né, como um ser humano que está em formação, né, principalmente nas primeiras séries, nos primeiros anos, né, dela na escola. Até porque a palavra aluno, a etimologia essa palavra significa desprovido de luz. E é sempre uma palavra muito ruim, né? Porque é como se fosse assim, aquele velho papel. Claro que muita coisa se questionou, muita coisa avançou, mas existem ainda alguns formatos de educação que funcionam da seguinte forma: a criança vai ser enquadrada naquele esquema que já está lá. E aí, independente, justamente daí nasce essa dificuldade que você apresentou, que é a relação entre a escola e a estrutura de vida de onde aquela pessoa saiu para poder chegar até ali na escola. Por exemplo, agora a gente vê uma situação bem delicada
nesse período de pandemia, as aulas via internet. E aí já se revela, já se mostra, na verdade, uma dificuldade antiga nossa, que é justamente o acesso aos recursos para se ter aula. Algumas Sim. crianças vão ter mais recursos, outras menos, e outras não vão ter acesso, né? Então a gente percebe que essas dificuldades aí, que muitas vezes não são levadas em conta, alimenta na criança essa percepção de que ela não participa desse mundo aqui. Ela não faz parte dessa estrutura, né? E aí, algumas outras coisas que vão para a gente ir amarrando algumas ideias e avançar, parece que a gente chegou em dois pontos aqui. O primeiro ponto é, avaliando as relações adultas, a gente pode perceber como anda a relação das crianças, né? É como se fosse quase, claro, porque tem coisa que é própria da criança, mas tem muitos reflexos ali, né? Muita Sim. influência adulta. Então, se a gente compreender melhor o mundo adulto que envolve a criança, a gente pode ajudar melhor essa criança. E aí a outra coisa vindo da própria criança, a gente percebe uma sensação de abandono em algumas situações que envolvem os adultos, não inserção no contexto escolar, porque às vezes ela se vê diferente, né? Mas eu destaco também aqui nesse processo de adoecimento das crianças, na sua relação com os pares, algumas comparações entre as crianças. E Sim. aí é uma estrutura típica de sociedade que adoece todo mundo, né? Por exemplo, a gente sabe uma dificuldade que você enfrenta na clínica, eu acho que enfrenta porque é comum todo a gente vem enfrentando, que é o acesso que as crianças têm às redes sociais, porque como você falou de terceirizar a educação, mas terceirizar a afetividade, né? Aí a mãe diz assim, Cibele, a mãe diz assim, não, mas é tão bom, eu entrego o celular para ele, ele passa o dia todinho ali sentado, não dá, e eu vou cuidando das outras coisas. Isso demonstra como a sociedade é adoecida, né? Porque você não tem tempo para Sim. tudo. E também mostra como a gente vai criando uma lacuna entre a criança e os adultos e as outras crianças que a envolvem ali, né? E aí eu entro nesse outro tema aqui, que é justamente o poder do brincar, né? O poder do brincar e a criatividade infantil nesse processo de reconhecimento do adoecimento. Porque assim, você lá na clínica, se eu perguntar para uma das suas crianças lá, né? O que foi que você fez? Ela vai dizer, a gente conversou, a gente brincou, a gente desenhou. Talvez por isso algumas crianças achem tão bom ficar lá na sessão, né? Porque elas têm acesso a isso. E aí eu lhe entrego a palavra com essa inquietação do poder do brincar. Opa, boa noite, Renata. Boa noite, Lívia, que chegou por aqui. Boa noite, Cícero. Boa noite, Lidiana. Boa noite, Graça. Boa noite, Carmen Patrícia. Meu boa noite para todo mundo, que eu termino falando e esqueço de dar os boa noites. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E aí eu lhe devolvo a palavra, Sibeli. Essa É, inquietação do poder do brincar. brincar, né? A gente acha que é uma coisa tão simples, né? Toda criança sabe brincar, mas infelizmente, Dalma, hoje em dia, né, tem crianças que o que ela entende por brincar é ficar com o celular, né? Como você falou, né, na sala, quando eu levo uma criança, principalmente a primeira vez, eu sempre peço para ela tirar a sandália, né? Tem crianças que nem isso quer. Vamos sentar no chão, vamos brincar. Eu já tive pacientes de não saber, né? Mexer com a massinha, de modelar, né? Porque ia sujar a mão, ia sujar a roupa, ou pegar uma tinta, um pincel, enfim, sentar no chão, que não podia, que se sujasse a roupa, os pais ou alguém ia brigar, ia reclamar. Porque o brincar hoje em dia ficou por conta da tecnologia, né? É mais fácil, né, às vezes, para os pais, lógico, tem casos e casos, né? Tem casos que realmente os pais vivem uma rotina corrida, estressante, não tem tempo, então acaba entregando o celular para fazer as suas atividades, trabalho, agora o trabalho online, né, enfim. Mas que com isso a criança vai ficando com preguiça até de pensar, porque hoje em dia é tudo na internet, né? Até para fazer um trabalho, né?
Antigamente você tinha que ler vários livros para poder formar uma lauda, um exemplo. Hoje não, você vai no Google, né, pesquisa, principalmente os jovens, pesquisa e dá Ctrl+C, Ctrl+V, tá lindo, né? Em meia hora ele escreve até um livro, mas só copiando e colando. Porque as pessoas estão realmente com essa, desculpa até a expressão, com preguiça de pensar, com preguiça. Por quê? Porque está sendo condicionado à tecnologia. Tecnologia é ruim? Não. Mas também, digamos assim, a tecnologia é boa, mas também está atrapalhando, né, os nossos jovens. Então, o que acontece? Ah, chorou, às vezes até na clínica, né? Acontece em todos os lugares que eu atendo, né? Para não generalizar só um lugar. Ah, eu vejo lá quando eu chego na recepção, ou chego na. Aí a criança está com o celular, às vezes os pais puxam o celular, escondem, né? Para disfarçar, porque é mais fácil, né? Cala a boca, o menino, fica quieto, o menino dá o celular. Porque aí aquele menino vai assistir um desenho, ou vai jogar, ou vai, enfim, e vai ficar quieto. Mas com o tempo, aí acontece outra coisa. Com o tempo, na adolescência ou até na infância, procura o profissional também, porque a criança está com vício de internet, vício em jogo, né? Porque eu tenho pacientes que são viciados em jogos, né? Adolescentes e até criança. Para você ter uma ideia, eles entram até em abstinência. Se não der o celular, se não deixar jogar, eles entram em abstinência e têm os mesmos sintomas ou parecidos de quem usa droga, de quem usa uma substância. Porque o organismo já está tão acostumado com aquele vício que se for tirado, ele não suporta. Então, o brincar é muito interessante para a fase da criança. Além de, primeiro, faz estimulação cognitiva, entendeu? A criança pintar, desenhar, sentar no chão, ter contato com o chão, pisar, fazer desenhos, jogos, né? Quebra-cabeça, dominó, tudo que vai estimular, porque é interessante, vai fazer essa estimulação cognitiva com a criança. E sem falar do vínculo, porque um exemplo, fazer um desenho, pintar com a criança, você cria mais vínculo do que você só apenas entregar um celular a ela. Ali não está sendo criado vínculo, ao contrário, está distanciando cada vez mais os pais dos filhos, entendeu? Aí só para voltar um pouquinho, o que você falou das aulas online, né? Uhum. O que está acontecendo? O preconceito e o bullying às vezes já está surgindo aí. Porque eu tenho pacientes, né? Eu já tive pacientes de uma criança de 7 anos ter um iPhone, o último, né? E às vezes um adulto vai trabalhar anos e anos para conseguir. Então, às vezes ele chega e diz assim: ah, não, eu assisto minhas aulas online. Não estou dizendo que é errado, né? O pai que pode, dê o melhor para o seu filho. Mas, às vezes, tem pacientes meus que dizem assim: ah, estou assistindo minhas aulas online pelo meu iPhone, pelo meu computador, que é novo, enfim. Mas também o que eu vejo muitas crianças, não, tia, eu não estou assistindo porque eu não tenho internet. Não, eu não estou assistindo porque o telefone da minha mãe quebrou. Então, isso Uhum. causa uma angústia na criança que não está conseguindo. Ela acaba se sentindo, sim, inferior. E se não for trabalhado esses sentimentos, ela vai sim crescer com esse sentimento de ser inferior, de não poder. Por que isso? Por que comigo? Então, é preocupante, né? As aulas online ajudam, sim, mas também se não for trabalhado, eu digo a aula online não em forma do contexto, mas isso de uns poderem participar e outros não. Se não for trabalhado, algumas crianças saem sim com alguns sentimentos que não são tão legais. Uhum. Isso é mais um desafio no cenário da educação, né, em relação às crianças. Isso, né? Porque nem todas vão poder participar do mesmo jeito. E até para o aprendizado, né? Porque é diferente aquela que está conseguindo assistir aula todos os dias e aquelas que não estão conseguindo. E ano que vem, né? Quando todas começarem na mesma sala, quem não assistiu, quem assistiu, como vai ficar, né? Essa situação. Uhum. Cibele, pelo que eu vejo aqui, nós temos 5 minutos. Você tem mais tempo para uma outra parte? Ou você quer Sim, encerrar nessa primeira hora? Tem? sim, tenho. Pode continuar. Pronto. Pois eu vou fazer assim. Eu vou convidar você e todo mundo que chegou por aqui nessa primeira parte para a gente encerrar esse momento e em Uhum. seguida já abrir um segundo para a gente continuar com o tema, tá certo? Tá bom, Então a gente combinado.
30 segundos é o tempo que Uhum. encerra, que eu boto para baixar, porque ele fica disponível no Instagram, para quem quiser ver Uhum. depois, aí eu já abro a segunda parte, tá certo? Pronto, Então vamos lá, aquela pausa rápida para virar do primeiro para o segundo tempo.